Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias. Língua portuguesa, eu sou o professor Ivaí. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre literatura e arte. Já ouviram falar sobre a literatura e a arte? Dá uma olhada aqui nesse balãozinho, olha só. A literatura é a arte da palavra ou a arte escrita. Os gêneros da literatura, os gêneros literários, eles são narrativos, o lírico, o dramático. Quando nós falamos no gênero dramático, nós temos aí, olha, um símbolo que nos reporta a dramaturgia, o teatro, né? Então, quando nós olhamos essa figura, a gente vai lembrar sempre dos textos que são feitos para encenação, o teatro. Bom, o que é a literatura? A literatura é uma modalidade artística, né? Que tem como matéria-prima a palavra. Então nós vamos encontrar os romances, os contos, né? E os mais variados gêneros que servem como entretenimento. E essa literatura, ela é usada na construção de histórias ou na expressão de emoções ou ideias. O texto literário, diferentemente do texto não literário, possui um caráter subjetivo e conotativo. Quando eu digo subjetivo, é com base no eu, as emoções de quem escreve o poema, as emoções de quem escreve um conto. E quando eu digo no sentido conotativo, é que neste caso a linguagem, ela não está no seu sentido real. Nós podemos atribuir outros sentidos para essas palavras. Então olha só, a literatura, ela é diferente dos textos não literários, que nós já estudamos aqui. Nós já estudamos a notícia, a reportagem. Nestes casos, nós temos uma escrita objetiva com a intenção de informar. A literatura é a arte, é entretenimento. Olha só o exemplo aqui, o Braulio Bessa, ele diz: amar é ser consciente da nossa própria loucura. É quando a gente se junta formando uma só mistura de igualdade e diferença. Se o amor fosse doença, seria dessas sem cura. Braulio Bessa, expressando aí a sua visão pessoal a respeito do amor. Ao longo dos tempos, os seres humanos foram desenvolvendo diversas modalidades de manifestação artísticas com o objetivo de construir ou reconstruir os mundos, né, reais. Os mundos reais. Imaginário, psicológico e ficcional. Resguardar a nossa memória e também para garantir o registro e a representação das nossas culturas e da nossa história. E uma dessas modalidades foi e é a literatura, que é uma das formas de expressão artística. Então eu te pergunto, você já leu alguma história, algum romance? Você já leu algum conto interessante? Aristóteles já dizia, a literatura é a mimese, ela imita a vida real. Quando você assiste uma novela, por exemplo, nós estamos ali observando um texto literário. Um texto que é escrito para que haja uma encenação através dos personagens para retratar uma história ficcional, mas que muitas vezes irá coincidir, né, com a vida que acontece aqui fora. Bom, olha só, das manifestações artísticas nós temos a música, as artes cênicas, as pinturas, a arquitetura, o cinema. Então vale a gente lembrar, olha só, aqui nós temos, né, Garota de Ipanema, é uma música, né, muito conhecida mundialmente, do Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa num doce balanço a caminhar no mar. Então uma expressão artística musical. Nós temos a pintura. Aqui nós temos a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e temos aqui a arquitetura representada pelo nosso grande Oscar Niemeyer, o monumento Mão, localizado, né, a obra é a Mão, localizado no monumento da América Latina. Então são várias expressões que nós podemos tirar a partir das manifestações artísticas. Também, fotografia, a história em quadrinhos, jogos em vídeo, a arte digital, que integra as artes gráficas computadorizadas em segunda e terceira dimensão, e, claro, a literatura, as palavras,
que em língua portuguesa será sempre esse o nosso objeto de estudo, a literatura, a manifestação de ideias e sentimentos através das palavras. Olha aí, nós temos as fotografias, também artísticas, e a literatura, né? A magia do livro e das histórias, desde a infância, os contos de fadas, as histórias infantis, e depois nós vamos conhecendo outras ficções. Nós podemos destacar que toda obra artística pode ser considerada como exemplar da expressão da sua época, da sua cultura. Isso porque a produção artística está localizada em um tempo, em uma cultura, histórias e tradições. Olha só, aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? O Tecendo Amanhã, é um poema do João Cabral de Melo Neto. Observando só esse título, Tecendo Amanhã, mas o que esse autor, né, irá falar sobre as manhãs? De que forma que ele irá tecer esta manhã? Vamos, de olho na tela? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele, e ao lance a outro, de outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzam os fios do sol, dos seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E prossegue. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Então, aqui o João Cabral de Melo, né, nos apresenta o tecer da manhã, né? Imagine principalmente a vida no campo, onde é possível ouvir os galos cantando e despertando todas as manhãs, né? O despertador natural. Daí, a necessidade de se estudar a arte e as suas várias manifestações, pois compreendendo as ações do homem no tempo, podemos fazer comparações, análises de sua evolução. É também uma forma de entender o que vivemos hoje e até poder projetar o futuro. Então, a obra de arte, a arte literária e todas as outras formas de arte nos dá uma possibilidade de avaliarmos, né, uma determinada cultura e um determinado tempo. O autor apresenta ali a sua visão de mundo, a partir da sua subjetividade, dos seus sentimentos, ele nos representa na literatura, através das palavras, tudo o que acontece. E muitas vezes, quando nós lemos uma história, nós podemos nos identificar com um determinado personagem, um ou outro, né, de uma certa forma, pode nos aproximar do ideal, do que ele sonha, do que ele pensa. Vamos aqui, olha só, com base no poema do Manuel Bandeira, né, O Bicho, nós temos aqui uma tirinha. A tirinha também é uma manifestação artística. E agora o que eu quero chamar a atenção é sobre o tema que está sendo abordado aqui no poema O Bicho. Então, quando nós falamos da literatura, também a arte da palavra nos proporciona uma reflexão sobre determinadas situações de um contexto social. Vamos olhar aqui na tirinha do Armandinho e ele começa. É claro, né, que é o texto do Manuel Bandeira, um poema modernista. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era o rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha só, né, a literatura aqui retratando um contexto social de miséria, da extrema pobreza, né? O Manuel Bandeira, quando traz o bicho, então quando você lê o título, você imagina que pode ser um animal qualquer, né, um animal irracional. Mas aqui se trata do ser humano, um homem, um animal racional,
que vive abaixo da linha da pobreza. Vamos observar novamente? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava. Olha só, ele estava faminto, engolia com voracidade. E aí vem o espanto. O bicho não era um cão, não era um gato. O bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí, mais uma vez, fica a reflexão, mostrando aí que Manuel Bandeira traz para nós uma pegada, né, um assunto recorrente que trata sobre a miséria humana, né, as pessoas que ainda vivem abaixo da linha da pobreza. Então a literatura nos dá essa possibilidade de lermos, né, inúmeros contextos que nos são apresentados, ok? Bom, então olha só, nós estamos chegando aqui ao final, aqui comigo. Essa foi mais uma aula e o tema de hoje foi a literatura e a arte. E eu faço um convite para vocês, né? Por que não procurar na biblioteca, procurar na própria internet, poemas para que vocês façam essa leitura, né? Apreciando o fazer poético de cada artista. Observar um conto, pesquisar até mesmo um romance, para que você possa lê-lo e entender de que forma que o mundo é apresentado ali através da arte literária, a arte das palavras, tá ok? Então fiquem sempre ligados aí. Esse foi o tema da nossa aula de hoje, literatura e arte. E eu me despeço aqui. Até a próxima. Partiu!